Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? E se você puder compartilhar o vídeo e recomendar o canal para outras pessoas, quem sabe assim a gente chega logo a 1000 inscritos aí, ok? Bom, eu estou fazendo esse vídeo porque eu creio que a gente está vivendo uma espécie de uma ditadura de toga, né? Alguns pastores já tiveram alguns problemas por afirmar, por exemplo, que existem dois sexos, macho e fêmea, homem e mulher, né? Como o pastor Jorge Linhares, o pastor Rodrigo Mocelin teve problema com o movimento LGBT. Mas agora a questão que eu vi uma notícia de um vereador chamado Renato Freitas. É aquele jovem negro que invadiu a Igreja do Rosário em Curitiba, teoricamente fazendo um protesto, né, em função da morte de Moise Kabagambi, que era aquele congolês que eu não sei se vocês vão lembrar, foi morto a pauladas, né, no Rio de Janeiro. Mas, pelo que se apurou, a questão não foi uma questão racial, até porque, se eu não me engano, todos que estavam batendo nele ou era pardo ou era até mesmo negro, né? A questão foi uma desavença em função de um trabalho que ele fez e não recebeu, e eles reagiram dessa forma, né? Mas o Renato Freitas achou por bem entrar numa igreja no meio de uma missa, né, fazer um protesto, né, com várias pessoas, e em função disso ele foi cassado pela Câmara Municipal de Curitiba. E ele entrou com uma ação no STF. Eu nem sei se isso deveria chegar ao STF, por que chegou, mas enfim, ele chegou através de um advogado que tem muito acesso ao STF. E o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma liminar restabelecendo o seu mandato. A princípio, seria uma questão processual, porque, pelo que eu entendi, a lei diz que tem que durar 90 dias o processo de cassação, mas eu lembro bem que houve uma liminar, eles voltaram e tal, e isso acabou durando 131 dias. E o Tribunal de Justiça do Paraná também indeferiu o pedido em que ele tentava restabelecer o cargo dele. O que me chama a atenção não seria a parte técnica, mas os argumentos que o ministro do STF ele usa. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, que por ele ser negro, ele não poderia perder o mandato, porque ele teria direito a se manifestar, que isso seria um cerceamento da liberdade de expressão de uma minoria, por ele ser negro, em função de um racismo estrutural existente no Brasil, e que ele teria todo o direito, sim, inclusive de entrar dentro da igreja. E ele até argumenta, porque o arcebispo da região, ele meio que perdoou o vereador, né, dizendo que não tinha necessidade de ser cassado e tal, mas o fato é a Constituição Federal, ela diz que o local de culto ele é inviolável e ele está protegido pela Constituição, né? Então, ninguém pode entrar no local de culto segundo a Constituição, né, para vilipendiar ou trazer algum desconforto, alguma coisa do tipo, mesmo que seja um protesto e mesmo que ele tivesse razão, mas a questão é que ele estava protestando em função de um assassinato que basicamente não tinha uma conotação racista, mas sim uma desavença em função de um desentendimento por uma falta de pagamento de um trabalho. Então, o que o ministro está dizendo é que, se for negro, ele tem todo o direito de entrar em qualquer igreja, seja ela qual for, e protestar. Então, isso se torna o quê? Uma espécie de salvo-conduto para uma pessoa negra, se ela dizer que está protestando em função do racismo estrutural, fazer o que quiser num local de culto. Então, isso para mim é algo extremamente perigoso, quando algumas coisas da Constituição, porque isso aí é algo que, no termo jurídico, né, é chamado de movimento contramajoritário.
Eles entendem, alguns juristas entendem, que tem que haver uma proteção extrema de uma minoria em função da maioria. Mas a questão aqui não é minoria ou maioria, a questão aqui é que existe uma diretriz na Constituição de que o local de culto ele deve ser inviolável. Ninguém tem o direito de entrar, assim como eu mesmo não tenho o direito de entrar num terreiro de umbanda, de candomblé, ou numa mesquita, ou qualquer coisa do tipo. Tem que ser respeitado. Então, se a gente abrir margem, abrir brecha, e isso virar uma jurisprudência, qualquer pessoa negra ou até mesmo LGBT pode entrar nas igrejas e fazer o que quiser, e a gente não vai poder fazer nada. E vai reclamar para quem se de repente isso criasse uma jurisprudência vinda do STF? Todas as outras camadas da justiça, primeira, segunda, terceira instância, vão ter que obedecer essa jurisprudência. Então, nós temos que estar atentos, e principalmente agora na época que nós estamos, para ver quem que defende o quê, né? Em função dessa questão também. Porque as nossas liberdades estão sendo, aos poucos, tiradas. Porque a partir do momento que o ministro do STF manda prender um deputado, por mais esdrúxula que seja a sua opinião, por uma questão de opinião, esquece, o resto já está totalmente comprometido, e a gente tem que começar a prestar atenção. Então o que eu peço para você como cristão, oremos, mas prestemos atenção em quem a gente entrega o nosso voto, em quem está defendendo o quê, e quem defende as nossas pautas, o nosso entendimento. Nós como cristãos defendemos a liberdade religiosa de todos, porque nós somos um povo pacífico, um povo que... E outra coisa, nenhuma outra religião talvez abarque mais ou abrace mais os negros do que o movimento cristão. Basta ver a quantidade de pastores e padres negros que existem. E talvez eles não tenham tanto espaço em outras religiões como tem na nossa, a não ser de matriz africana. Então nós temos que começar a se posicionar, entender o processo que está acontecendo, senão nós seremos engolidos pelo sistema. E nós somos cidadãos também e temos os nossos direitos. E a gente não pode deixar isso seguir adiante da forma que está indo, porque é um movimento muito perigoso e amanhã não terá mais volta e a gente não terá mais muito o que fazer. Então vamos prestar atenção e se colocar em oração e clamor diante de Deus, tá bom? Pense nisso, Deus abençoe você.